O que vocês vão descobrir hoje sobre Neymar vai abalar tudo que pensam conhecer sobre o jogador mais polêmico do Brasil. Esta não é uma história sobre futebol, não é sobre dinheiro, não é sobre fama. Esta é a história sobre o dia em que Neymar descobriu que toda a sua vida foi um jogo e ele nunca soube as regras. Quando ele entrou naquela sala escura em São Paulo e viu a mulher misteriosa sentada atrás da mesa, ele pensou que fosse um erro. Mas ela conhecia cada detalhe da vida dele. Cada segredo, cada mentira, cada verdade que ele tentou esconder. A mulher levantou os olhos dos papéis e disse com voz fria: "Bem-vindo ao seu julgamento final, Neymar." E foi nesse momento que tudo começou. Era uma terça-feira comum de março de 2024. Neymar Júnior estava em Paris, descansando depois de mais uma vitória do PSG. O telefone dele tocou às 15h47. Ele lembra exatamente do horário porque essa ligação mudou tudo. Do outro lado da linha, uma voz feminina que ele nunca havia escutado. Uma voz fria, calculista, que parecia conhecer segredos que nem ele mesmo lembrava. A mulher se identificou apenas como alguém que precisava vê-lo urgentemente. Disse que ele deveria estar em São Paulo no dia seguinte às 18 horas. Endereço: Rua Augusta, 1247, 10º andar. Quando Neymar tentou questionar quem ela era, a voz o interrompeu com uma pergunta que fez seu sangue gelar. Você lembra do que aconteceu em Santos no dia 15 de abril de 2009? Ninguém sabia daquilo. Ninguém poderia saber. Neymar ficou mudo ao telefone, tentando processar como essa mulher conhecia aquele segredo. Aquela decisão que ele tomou quando tinha apenas 17 anos. Uma decisão que mudou o rumo da sua carreira para sempre, mas que ele jurou nunca contar para ninguém. A linha caiu antes que ele pudesse fazer qualquer pergunta. Neymar cancelou todos os compromissos em Paris. Disse para todo mundo que tinha uma emergência familiar no Brasil. Mentira. A verdade é que ele não conseguia parar de pensar naquela voz, naquela data que ela mencionou. 15 de abril de 2009. O dia em que tudo começou. O dia em que ele fez uma escolha que o assombrava até hoje. O voo para São Paulo pareceu eterno. Neymar tentou dormir, tentou escutar música, tentou assistir algum filme, mas nada funcionava. Sua mente estava presa naquele dia de 2009, quando ele era apenas um garoto com um sonho impossível. Às 17h45 de quarta-feira, Neymar estava parado em frente ao prédio na Rua Augusta. Um edifício antigo, com cara de escritório abandonado. Nada que fizesse sentido. Por que alguém o chamaria para um lugar como aquele? Ele subiu até o 10º andar. O corredor estava vazio, silencioso. Apenas uma porta tinha luz acesa. A porta do número 1047. Quando Neymar abriu a porta, ficou sem palavras. A sala parecia um tribunal. Uma mesa imponente no centro, cadeiras organizadas como se fosse uma audiência real, e atrás da mesa principal, uma mulher que ele nunca havia visto na vida. Ela aparentava ter uns 45 anos, cabelos pretos presos em um coque perfeito, terno cinza escuro, óculos de grau que refletiam a luz da sala de uma forma quase hipnótica. Mas o que mais chamava a atenção era o jeito como ela olhava para ele. Como se conhecesse cada pensamento que já havia passado pela sua cabeça. A mulher se apresentou como doutora Helena Vasconcelos e explicou que aquele era o tribunal de última instância. Um lugar onde julgavam aqueles que nunca foram julgados. Aqueles que achavam que podiam passar a vida inteira fugindo das consequências das suas escolhas. Neymar sentiu um arrepio na espinha quando ela abriu uma pasta grossa na mesa. Dentro havia fotos, documentos, relatórios. E tudo aquilo era sobre ele. Doutora Helena começou a falar sobre 15 de abril de 2009. Santos versus Palmeiras. Final do Campeonato Paulista Sub-17. Neymar tinha 17 anos e era considerado a maior promessa do futebol brasileiro. Ela perguntou se ele lembrava não apenas da partida, mas do que aconteceu 2 horas antes do jogo. Neymar engoliu seco. Ele lembrava. Como poderia esquecer? 2 horas antes daquela final, Neymar havia recebido uma proposta que mudaria sua vida para sempre. Um homem de terno preto se aproximou dele no vestiário do Santos. Ele disse que representava um grupo de investidores europeus e ofereceu R$ 500 mil para que Neymar perdesse aquele jogo. Quando Neymar negou ter aceitado a proposta, doutora Helena questionou por que então ele tinha perdido aquele pênalti no final da partida. Um pênalti que qualquer criança de 10 anos converteria. O silêncio tomou conta da sala. Neymar tentou explicar que estava nervoso, que era sua primeira final importante. Mas a voz dela cortou o ar como uma lâmina. Mentira.
Ele treinou aquele pênalti milhares de vezes. Seu pai mesmo disse em entrevistas que ele nunca errava quando batia no ângulo superior direito. Mas naquele dia, ele chutou direto nas mãos do goleiro. Quando Neymar disse que ela não podia provar nada, doutora Helena sorriu pela primeira vez desde que ele chegara. Um sorriso frio, calculista. Ela tirou um envelope da pasta e colocou na mesa, na frente dele. Com as mãos tremendo, Neymar abriu o envelope. Dentro havia fotos. Fotos dele conversando com um homem de terno preto. Fotos dele recebendo um envelope com dinheiro. Fotos que ele tinha certeza de que não existiam. Doutora Helena revelou que eles sabiam de tudo. Sempre souberam. Quando Neymar perguntou quem eram eles, ela explicou que eram aqueles que observam, que anotam, que guardam os segredos até chegar a hora de cobrar. Ela se levantou e começou a caminhar ao redor da mesa, como um promotor experiente durante um julgamento. A juíza questionou se Neymar achava que aqueles R$ 500.000 não fizeram diferença na sua vida. Com aquele dinheiro, sua família conseguiu se mudar para uma casa melhor. Ele conseguiu contratar um empresário de verdade. Conseguiu equipamentos melhores, nutricionista, preparador físico particular. Ela parou bem na frente dele e declarou que aquele dinheiro sujo foi o que permitiu que ele se tornasse quem era hoje. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Doutora Helena abriu outra seção da pasta e perguntou se aquele não foi o único jogo que ele vendeu. O coração de Neymar disparou quando ela mencionou a Copa do Mundo de 2014. Brasil versus Alemanha. 7-1. Quando Neymar protestou que se machucou e nem jogou aquela partida, ela respondeu que ele não jogou, mas influenciou. Ele sabia que o Brasil ia perder porque ele mesmo organizou. A acusação parecia delirante, mas doutora Helena tinha provas. Ela questionou por que ele se machucou exatamente 3 dias antes da semifinal. Porque aquela lesão nas costas desapareceu magicamente logo depois da Copa. Ela tirou mais documentos da pasta, falando sobre apostas esportivas internacionais, grupos de investimento europeus, máfias do futebol asiático. Todos eles apostaram contra o Brasil na Copa de 2014. E todos eles tinham uma informação privilegiada: o melhor jogador brasileiro não estaria em campo. Ela mostrou uma série de extratos bancários. R$ 50 milhões transferidos para contas offshore no nome de Neymar 2 semanas antes da Copa. Os números eram reais. As datas eram reais. Tudo aquilo era real. Neymar questionou como eles conseguiram essas informações, e doutora Helena revelou que eles conseguiam tudo. Cada transferência bancária, cada ligação telefônica, cada mensagem de WhatsApp. Então veio a revelação mais surpreendente de todas. Doutora Helena caminhou até uma parede onde havia um quadro coberto por um pano preto. Quando ela puxou o pano, revelou um espelho. Ela explicou que eles eram ele mesmo. Eram sua consciência. Eram a parte dele que sabia que toda a sua carreira foi construída em cima de mentiras e traições. O tribunal não existia no mundo real, disse ela. Ele existia na mente de Neymar. Ela não era uma pessoa real. Era a voz da sua culpa. Neymar havia criado este tribunal porque não conseguia mais viver com o peso das suas mentiras. Criou uma juíza imaginária para finalmente ser julgado pelos seus crimes. Quando Neymar questionou se nada daquilo era real, doutora Helena confirmou que tudo era real. Real na sua mente, real na sua consciência, real no seu coração. As provas que ela mostrou eram reais. Os crimes que ele cometeu eram reais. A culpa que ele sentia era real. A juíza então apresentou a Neymar uma escolha. Ele podia continuar vivendo essa mentira, fingindo que era um herói nacional, acumulando dinheiro sujo e enganando milhões de torcedores. Ou podia fazer a coisa certa. Confessar. Contar a verdade para o mundo. Devolver o dinheiro que roubou. Aceitar as consequências dos seus atos. Doutora Helena colocou 2 envelopes na mesa. O primeiro representava continuar sua vida como se nada tivesse acontecido, mas carregar esse peso para sempre. O segundo continha uma declaração completa confessando todos os seus crimes. Se ele assinasse e divulgasse para a imprensa, finalmente se libertaria dessa prisão mental que ele mesmo criou. Neymar ficou em silêncio por longos minutos. Lembrou da sua infância em Santos, quando jogava na rua com os amigos. Quando o futebol era só diversão, não um negócio sujo cheio de corrupção. Lembrou do seu pai, que sempre sonhou em vê-lo jogar pela seleção com honra. Lembrou da sua mãe, que rezava todas as noites para que ele fosse um bom exemplo para as crianças brasileiras. Lembrou dos milhões de torcedores que acreditavam nele, que compravam sua camisa, que gritavam seu nome nos estádios.
Se ele confessasse, destruiria o sonho de milhões de pessoas. Mas talvez inspirasse milhões de pessoas a serem melhores do que ele foi. Doutora Helena observou que ele já havia ganho dinheiro suficiente para viver 1000 vidas. Já teve toda a fama que um ser humano pode ter. Já realizou todos os seus sonhos materiais. Mas havia uma coisa que ele nunca teve: paz de espírito. Neymar olhou para os 2 envelopes. Sua vida inteira resumida em uma escolha impossível. Se confessasse, sua carreira acabaria. Sua família sofreria. Perderia tudo. Mas ganharia algo muito mais valioso: sua alma. A juíza explicou que o preço da mentira era viver para sempre com medo. Medo de ser descoberto, medo de enfrentar a verdade, medo de olhar no espelho e ver quem realmente era. Durante 15 anos, Neymar carregou esse peso. 15 anos fingindo ser alguém que não era. 15 anos dormindo mal, acordando com pesadelos, vivendo com a constante sensação de que um dia tudo viria à tona. A confissão significaria o fim da sua carreira, mas também seria o início da sua redenção. Doutora Helena perguntou qual era o preço de viver uma mentira. Era valer a pena ser o jogador mais rico do mundo se isso significava vender sua alma? Era valer a pena ter milhões de fãs se todos eles estavam adorando uma ilusão? Ela observou que a verdade pode doer no início, mas liberta para sempre. A mentira pode proteger temporariamente, mas aprisiona para toda a vida. Neymar pensou nos jovens jogadores que o idolatravam. Nas crianças que sonhavam em ser como ele. Se ele confessasse, talvez ensinasse a eles que o sucesso verdadeiro não vem de trapaças, mas de honestidade. Que é melhor perder com dignidade do que ganhar com desonestidade. Que o caráter vale mais do que qualquer troféu. A sala ficou em silêncio. Neymar olhou para o espelho na parede e viu seu reflexo. Mas pela primeira vez em 15 anos, ele realmente se viu. Viu o menino de Santos que sonhava em jogar futebol. Viu o adolescente que fez uma escolha terrível. Viu o homem que passou anos fugindo das consequências. E viu quem ele poderia se tornar se tivesse coragem de fazer a coisa certa. Com as mãos tremendo, Neymar estendeu a mão em direção aos envelopes. Toda a sua vida se resumia àquele momento. Toda a sua carreira, toda a sua reputação, todo o seu futuro dependia de uma escolha. Ele podia escolher a segurança da mentira ou a incerteza da verdade. Podia escolher viver como um impostor rico ou morrer como um homem honesto. Doutora Helena observou em silêncio enquanto Neymar lutava com sua consciência. Ela sabia que aquela era a decisão mais importante da vida dele. Não era apenas sobre futebol ou dinheiro. Era sobre a alma de um homem. Era sobre a diferença entre ser famoso e ser respeitado. Entre ser temido e ser admirado. Entre ser rico e ser íntegro. Neymar fechou os olhos e pensou em sua mãe. O que ela diria se soubesse a verdade? Ela o amaria mesmo assim? Ela o perdoaria? Ou ficaria mais orgulhosa dele por ter coragem de assumir seus erros? Pensou em seu filho. Que tipo de exemplo ele queria ser? Queria que seu filho crescesse acreditando que sucesso justifica qualquer meio? Ou queria ensinar que a honestidade vale mais que qualquer conquista? A decisão estava tomada. Neymar abriu os olhos e olhou diretamente para a doutora Helena. Pela primeira vez em 15 anos, ele não estava fugindo da verdade. Não estava inventando desculpas. Não estava tentando justificar suas ações. Ele estava pronto para enfrentar as consequências dos seus atos. Com um movimento decidido, Neymar pegou o segundo envelope. O envelope da confissão. O envelope da verdade. O envelope que destruiria sua carreira, mas salvaria sua alma. Ele assinou a declaração sem hesitar. Sabia que sua vida mudaria para sempre. Sabia que perderia milhões de fãs. Sabia que seria odiado por muitos. Mas também sabia que finalmente seria livre. Doutora Helena sorriu pela última vez. Não um sorriso frio como antes, mas um sorriso de satisfação. De missão cumprida. O tribunal havia servido seu propósito. A justiça, mesmo que tardia, havia sido feita. Neymar estava pronto para enfrentar o mundo com a verdade. Quando Neymar saiu daquela sala, era um homem diferente. Ainda era o mesmo jogador talentoso, mas agora era também um homem honesto. A confissão foi divulgada no dia seguinte. O mundo do futebol ficou em choque. Alguns o condenaram, outros o respeitaram pela coragem. Sua carreira como jogador profissional terminou, mas sua jornada como ser humano íntegro estava apenas começando. Anos depois, Neymar se tornaria um exemplo de redenção. Dedicaria sua vida a projetos sociais, ajudando jovens a não cometerem os mesmos erros que ele cometeu.
Ensinaria que o sucesso verdadeiro não está nos troféus ou no dinheiro, mas na capacidade de olhar no espelho e gostar da pessoa que vemos refletida. O tribunal de última instância havia cumprido sua missão. A consciência de Neymar finalmente estava em paz. E embora tenha perdido sua carreira como jogador, ele ganhou algo muito mais valioso: o respeito por si mesmo e a admiração de todos aqueles que valorizam a coragem de admitir erros e a força para recomeçar.